Oi, eu quero continuar conversando com você sobre a pedra angular. Nós falamos numa outra conversa sobre o fundamento do reino de Deus ser Jesus. E o reino não pode ser construído sobre outro fundamento. O reino não pode ser construído com uma deturpação do fundamento. O fundamento é Cristo, o fundamento é a palavra, e a gente viu isso na nossa outra conversa, né? Nossa mensagem aqui. Isso é essencial, irmão. É a necessidade que a gente tem de ter comunhão com Deus. E a gente aqui no blog sempre frisa muito a necessidade que há de que é pessoal, o relacionamento é pessoal. Deus não é Deus de manada. A palavra, a Bíblia é uma, a interpretação é uma, mas o modo como Deus vai tratar conosco, o modo como Deus vai revelar isso em nós, o modo como Ele vai manifestar isso a nós e através de nós é pessoal. Por isso o fundamento é Cristo, porque só Ele pode tratar conosco nessa particularidade. Qualquer outra coisa, qualquer deturpação da palavra, ela é feita, ela é trabalhada como um manual, é para manada. A fé não é cega, a gente tem dito isso aqui. A fé, ela tem que ser muito lúcida, tem que ser muito consciente, porque você tem que saber o que você quer, o que você, de que você está abrindo mão, pelo que você está abrindo mão, aquilo a que você está entregando a sua vida, aquele a quem você está entregando a sua vida. É muito específico, é muito particular, você tem que estar muito consciente, muito lúcido. Não é algo, aí eles colocam, né, no mundo a gente usa muita expressão fé cega, você tem que crer, tem que crer, tem que crer. Não é ter, você tem que crer, mas você, para crer, tem que conhecer. E o fundamento da fé, o fundamento do reino espiritual é Jesus, é a palavra. A gente tem dito aqui que Paulo fala que no dia do juízo nós seremos julgados segundo o Evangelho. É preciso a gente ter comunhão. A gente falou até não ouvir pessoas falando de Jesus é bom. Ouvir homens e mulheres, pessoas que têm intimidade com Deus é maravilhoso. É uma alegria. Hoje eu estava lendo mais um pedacinho da autobiografia do Billy Graham. Só um pouquinho, acho que eu li umas 2 folhas, mas ele me encheu de gozo, me encheu de tanta alegria. Eu falei, ai, que vontade de dar um beijo na bochecha do Billy Graham. Quando chegar lá no céu, eu vou procurar ele e a Ruth, porque você se apaixona por um, você se apaixona pelo outro, e a manifestação de Deus, a sabedoria, o temor, sabe? Puxa, aí eu estava lendo a clareza como ele colocou a coisa sem... Quando ele foi, já que eu estou falando, quando ele foi a Israel, ele tinha que ir a Israel e a Jordânia. Então, naquele momento, assim, segunda metade do século passado, toda a dificuldade política e tal, e a sabedoria dele em colocar, em falar na coletiva de imprensa dele, que teve para ele em Israel. Que coisa linda, que coisa, sabe? Ai, vontade de dar um beijo na bochecha dele, abraçar ele e falar, meu irmão, é bom demais.
Mas a gente precisa ter essa experiência própria. Jesus fala isso. É para a gente ter essa comunhão com Ele. É maravilhoso ver o Billy, é maravilhoso ver outros homens, outras mulheres, pessoas que têm comunhão, que falam, que exalam perfume, exalam, e você fica feliz só de estar perto, só de saber. Eu estou lendo o livro, o homem já faleceu, mas só de ler contagia, gente. Mas a gente tem que ter essa experiência, a gente tem que ter essa intimidade com o próprio Jesus. Porque é para a vida eterna. Essa comunhão é para a vida eterna. Essa comunhão é para fluir, é para, sabe, encher o cálice transbordar. É algo muito maior. Porque se o Billy tivesse só para ele, mas o cálice transbordava, sobrou para mim aqui. Então eu quero continuar falando da pedra angular. E eu vou ler um texto maior do que o que eu quero destacar, mas para a gente ter um painel da passagem, né? A seguir, Lucas 20, diz assim: a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Não deram nada. Não deram nenhum fruto para ele levar. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a esse espancaram e, depois de ultrajarem, despacharam vazio. Não, além de espancar o homem, não deram fruto nenhum que fosse entregue ao senhor da vinha. Mandou ainda um terceiro. Também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Então, disse o dono da vinha: o que vou fazer? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: esse é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Jesus pergunta: que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Ora, Jesus estava contando essa parábola e eles entenderam que ele estava falando deles, daqueles que estavam ouvindo. Olha, eles conseguiram entender claramente que Jesus estava falando dos profetas que vieram, dos profetas que anunciaram e que o povo rechaçou. E eles entenderam que ele estava falando que o Pai havia enviado a ele, o Filho, para colher esses frutos, mas que ele não estava levando os frutos. Pelo contrário, eles estavam esperando a oportunidade para matá-lo. E ele avisou: olha, ao contrário do que vocês pensam, que me matando vocês vão ficar com a herança toda, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que ele vai exterminar esses lavradores e vai passar a vinha a outros. Eles entenderam perfeitamente, porque eles disseram: tal não aconteça. Eles ficaram com medo. Então, por mais que eles quisessem prender Jesus, por mais que eles dissessem que Jesus era louco,
endemoniado e tal, eles respeitavam a autoridade. Eles, não, isso não acontece. Mas não é disso que eu quero falar. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Me perguntou, o que isso significa? A gente falou, a gente conversou na outra mensagem, que os construtores que rejeitaram são os religiosos. Eles rejeitaram a pedra, eles rejeitam a Cristo e criam dogmas, criam doutrinas, criam teologias, criam religiosidades, rituais, eles criam cabrestos, criam... Porque rejeitaram a Cristo. Porque em Cristo, na pedra angular, nós somos livres para amar. A gente não precisa de cabresto. A gente não precisa de dogmas, a gente não precisa de doutrina, a gente não precisa de ninguém vigiando. Porque a gente tem essa comunhão com Ele, direto. Lembra disso que a gente está falando aqui, que é necessária essa comunhão? Está dizendo, os construtores, os religiosos, rejeitaram a pedra. Mas essa pedra, ela é a pedra angular, ela é a pedra fundamental. Todo edifício, toda construção precisa dessa pedra para ele ficar muito bem alicerçado, para toda construção ser perfeita, para toda construção ficar firme. A pedra fundamental é o início de tudo e é a base de tudo, é o que sustenta tudo. Mas eles recusaram, preferiram criar coisas, pedrinhas, e a gente até falou na outra mensagem que isso até parece esses prédios que são construídos aí, com material errado, de qualquer jeito, a casa construída sem estar fundamentada, sem ter alicerce. Aí ele perguntou, o que quer dizer isso? E ele continua, e é essa frase aqui que eu quero falar com você. Ele diz assim, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É muito pesada essa frase. Aqui está a pedra, né? Todos os que caírem sobre a pedra vão ficar estilhaçados. E todo aquele sobre quem a pedra cair vai ficar reduzido a pó. Há uma luta com a pedra. Quem cai em cima e sobre quem essa pedra cai. Quem se levanta contra a pedra. E aí eu não estou falando, porque Jesus aqui também não estava falando para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de fora, ele disse, deixe os mortos cuidarem dos seus mortos. Ele está falando para o povo que estava ouvindo e mais diretamente para os religiosos. Ele disse, olha, todo aquele que se levanta contra essa pedra fundamental, se levanta e cai sobre ela, atacando, criticando, distorcendo, tentando fazer dela nada, porque quando você cria doutrinas, quando você cria dogmas, quando você cria rituais, você está se levantando contra Cristo, você está tentando
tentando anular a cruz de Cristo. Você está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente, que ainda tem coisas por serem feitas. Então eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que subir um monte, eu tenho que comparecer a um número de reuniões num determinado lugar, de preferência num lugar que se autodenomine igreja dentro da igreja. Ele fala que esses que se levantam, esses que tentam anular a cruz de Cristo, esses que tentam dizer que tem algum mérito, eles dizem, não, se você fizer assim, 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 você tem direito a receber a bênção tal, tal e tal. Quando a gente levanta algum mérito, a gente está dizendo que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, não foi suficiente. Eu ainda preciso fazer alguma coisa. Você ainda precisa fazer alguma coisa. Ele está dizendo, olha, quem está se levantando assim contra a pedra vai ficar em pedaços. Lá no Velho Testamento, diz, quem lutando com Deus teve paz. Um dia eu estava orando com uma pessoa, nós estávamos orando por um irmão em Cristo que tem cometido coisas não agradáveis nem aos homens, nem a Cristo. E a gente estava orando, pedindo, clamando misericórdia, misericórdia, misericórdia. Senhor, levanta, abre os olhos, abre os olhos. E de repente alguém no meio da oração começou a falar, Senhor, porque Ele já fez, porque Ele já foi, tu já usaste muito, Ele já foi instrumento, Ele foi através dele. Eu falei, opa, se a oração é essa, deixa o cara ir pro inferno. Deixa aí, porque por mérito ele não vai a lugar nenhum, não vai pro céu. É para clamar por misericórdia. Em se arrepender e se converter está a nossa vitória. Nós temos que nos arrepender, ver onde a gente caiu, se arrepender, mudar de direção e ir na direção que Jesus está mandando. Aí está a nossa vitória. Não adianta dizer, não, porque no passado, agora eu tropecei, agora eu caí, mas foi porque ele me empurrou, mas foi porque ele botou o pé na frente. Mas no passado eu fiz, eu aconteci, né? Ou a pessoa falando de si mesma, ou a gente orando por ela. Essa oração não tem efeito diante de Deus. Não importa quem eu fui, quem eu sou, quem você foi, quem você é. Todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus. E quando a gente tropeça, quando a gente cai, eu gosto que o pastor Caio Fábio, ele diz, tem uma coisa importantíssima, não é com essas palavras que ele diz, mas traduzindo aqui, né, minha tecla sabe. Tem uma coisa importantíssima, é a gente estar no caminho. No caminho, a gente pode cansar, no caminho a gente pode tropeçar, no caminho a gente pode cair, no caminho a gente vai rastejando, no caminho a gente vai sentado, vai quicando sentado, no caminho a gente só não pode sair do caminho. Eu gosto disso. Porque por mais fraquinho que a gente esteja, por mais debilitado, por mais ferido, a gente está no caminho. Não abre mão da tua aliança com Jesus. Ele é a pedra fundamental.
Você vai se arrastando, mas vai no caminho. Não tem outro caminho. É arrependimento e conversão. João Batista começou falando de arrependimento. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Jesus começou a mensagem dele, as pregações dele, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Não tem outro caminho, não tem mérito. Façam caridade, façam bondade. Façamos. Foi para as boas obras que Deus nos chamou. Mas não é por elas que nós vamos ser salvos. Nem trazendo à memória os nossos méritos, as nossas bondades, que a gente vai alcançar misericórdia. Para alcançar misericórdia, tem que se arrepender, tem que clamar. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Senhor, no Velho Testamento, pano de saco, cinza, se recolher a sua insignificância, reconhecer que é pó. A gente não precisa hoje pegar um pano de saco e jogar cinza, rasgar as roupas, que isso é no coração. Do lado de fora é fácil fazer. Do lado de fora é mole. Mas tem que ser no coração. Tem que ser aqui dentro. Então, não adianta se levantar contra Cristo criando um outro caminho, uma distorção, uma meia-verdade. Porque no finalzinho do livro de Apocalipse diz: quem aumentar ou quem tirar qualquer coisa além do que está no livro da profecia é réu. Não tem. Por isso o caminho é estreito, porque não dá para entrar com as vontades da carne. Você passa sozinho, mas a carne não passa, ela fica. Ele está dizendo: quem se levanta contra a pedra angular, quem se levanta para atacar, para distorcer, porque, mas eu não estou atacando, tá? Quando você cria outros modos, outros meios, quando você tenta criar, né? Você está se levantando contra a pedra. Você está dizendo que o fundamento não é aquele. Não é bem assim. Tem umas coisinhas aqui para fazer. Jesus disse: está tudo consumado. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto não pode fazer nada. Morto não tem mérito, morto não tem obra. Basta crer. Então ele diz: eu estou querendo tratar aqui da luta contra a pedra. Eu li a passagem toda, mas eu estou querendo enfatizar isso. Jesus está falando de uma luta aqui, da luta contra a pedra. Porque foi o que estava falando da vinha, né, dos lavradores, que rejeitaram. Olha que o Senhor da vinha deu uma chance, mandou os servos, mandou os profetas. O Senhor sempre dá tempo. Mandou o filho. Mas não tem como lutar, não tem como resistir à verdade de Deus. Ele está dizendo: então aquele que se levanta contra, aquele que ficará em pedaços. E aquele sobre quem a pedra cair, né, ficará reduzido a pó. Ficará reduzido a pó. Porque no dia do juízo não vai ter trelelê. Não adianta dizer: não, mas o pastor falou, o diácono falou, o presbítero. Não adianta você tentar dar jeitinho
enrolar Deus. Por isso a gente enfatiza o tempo todo, porque Jesus enfatiza o tempo todo. A pedra angular fala, porque a pedra é viva, ela fala o tempo todo que a relação é pessoal. Deus trata individualmente com cada um. Com cada um. Não tem, como no dia do juízo, não tem jeitinho. Vai ficar esmagado, vai ficar reduzido a pó. Não tem jeitinho. Duro esse discurso? É. Mas sabe de uma coisa? Maravilhoso esse discurso. Porque aí eu vejo que eu não tenho mérito. Que não tem esforço. Eu não tenho esforço para fazer. Eu não tenho o que fazer. Não tenho de quem depender. Eu preciso do pastor fulano. É o pastor fulano, é o pastor fulano. Não é o pastor fulano. Não, mas a profetisa, eu tenho que ir atrás da profetisa. A profetisa, que ela profetiza. Glória a Deus que ela profetiza. Mas você tem que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus. É para uma relação pessoal. E intransferível. Não é porque eu tenho essa relação pessoal que meu marido vai ter, minha mãe vai ter, meu filho vai ter. É pessoal. O que a gente faz é interceder uns pelos outros. Como a gente estava intercedendo por esse irmão, estamos intercedendo por esse irmão que está tendo esse comportamento estranho. Mas sabe de uma coisa? Por mais estranho que seja o comportamento do irmão, a mim me importa que ele esteja no caminho. Porque no caminho ele pode tropeçar, pode cair, Ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa, uma hora, abrir os olhos e ver aonde tropeçou, ver aonde caiu e se arrepender, e se consertar. E clamar por misericórdia. Botar pano de saco e cinza no coração. Botar o coração de joelho, a cara do coração no pó. Clamando por misericórdia. Jesus, me ajuda, me socorre. Como a gente estava falando hoje com um rapaz na rua, que veio pedir uma ajuda, e a gente começou a falar, e ele falou, eu sou desviado. Falei, meu irmão, fala com o papai, grita, pede socorro, funciona. Porque é filho falando com o pai. Socorro, me tira dessa enrascada. Mas precisa um coração quebrantado, precisa um coração contrito. Deus não resiste. Um coraçãozinho de joelho. Deus não resiste. Porque é pessoal, é relacional. Não adianta a igreja inteira de joelho, a igreja inteira orando por arrependimento. Você ali, ajoelhado também, mas no teu coração tu continua altivo. Eu sei. Eu sou autoridade. Eu fui levantado como autoridade. Eu é que sei. Eu é que digo. Eu é que faço. Eu. Começam os méritos, todos de novo. Portanto, a tua oração de joelho no chão não vai ser ouvida, não vai adiantar nada. O que Deus quer é um coração quebrantado, compungido, reconhecendo onde errou, onde caiu, onde tropeçou, e clamando por socorro. Me tira daqui, me livra de mim, me livra do meu eu. Socorro. Então não se levanta contra a rocha fundamental. Aliás, não é minha mão, não se levanta contra a rocha fundamental. Não se levanta e pede misericórdia.
Clama a Deus enquanto é tempo, para que ela não caia sobre você. Parece duro, irmão, mas isso é uma palavra tão gostosa, porque a gente fica livre do peso do eu. Fica livre. Ai, eu sou pó. Eu não tenho nada para fazer. Eu não posso nem pensar em fazer, porque não tem mérito, não tem capacidade. Como diz lá, acho que é Isaías, todas as minhas obras, tu as fazes por mim, Senhor. A obra é dele, a glória é dele, a capacitação é dele, o louvor é para ele, tudo é dele. A minha alegria, o meu regozijo é me render a ele e ver a maravilha que ele faz na minha vida e os que estão em volta. E através de mim, se aprouver a ele em algum momento. Pensa nisso. Isso aqui não é uma palavra dura, é uma palavra de libertação. Eu me sinto livre com uma palavra dessa. É por isso que eu quis compartilhar com você. A pedra fundamental é Cristo, é a palavra, e a tua vida no reino espiritual, o reino de Deus na tua vida tem que estar fundamentado aqui, na comunhão com Cristo. Pensa nisso, medita nisso, ora, leia os evangelhos, leia, e fique em oração, porque o mais o Senhor esclarecerá. Ele é fiel e Ele tem prazer em se revelar. Jesus te abençoe e te guarde. Um beijo grande no teu coração. Até a próxima.